Olha a cor. Nossa, tá um sol maravilhoso. Fala galera, eu sou o Kaique e eu acabei de chegar da sala, né, da aula. Hoje eu voltei às aulas, eu faço o segundo semestre de Relações Internacionais. Quem não conhece meu canal, quem caiu de paraquedas aqui, eu sou brasileiro, de Sergipe, o menor estado do Brasil. E estudo na FEFO, que é a Universidade do Extremo Oriente da Rússia, vizinho da China, Coreia, na parte asiática da Rússia. Vamos bater logo assim, direto a nomenclatura de onde eu moro. Bom, e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês, deixa eu ver se... voltei, saí do amarelo. E eu tô hoje aqui para compartilhar com vocês como foi o meu primeiro dia de aula. Quem acompanha meu canal já deve ter visto um pouco da minha grade. Eu estudo RI, né, Relações Internacionais. E hoje na volta às aulas tiveram algumas mudanças, mas basicamente minha grade continuou normal, continuou igual. Eu vou até abrir rapidinho aqui para falar para vocês quais foram as aulas que eu tive. E explicar, vamos lá. Abrindo, vai cair rápido. Bom, hoje na nossa grade a gente teve estudos de russo para estrangeiros. Eu não faço essa matéria porque eu optei outra língua. Eu optei espanhol. Futuramente posso até explicar o porquê. Não, vou explicar logo agora. Eu optei espanhol porque eu já estudo várias matérias em russo e a nota influencia na bolsa. Então, se eu tirar muita nota baixa, minha bolsa vai diminuindo. Então é melhor ter matéria que eu domino. Domino assim, tipo espanhol, né? Eu fico bem confortável na língua. Aí eu tenho uma nota boa, pelo menos nessa, e não me preocupo em estudar tanto para ela. Foco nas outras. Bom, uma vez que russo eu vou ter que falar por causa do povo, do dia a dia, dos amigos, etc. A segunda matéria que eu tive hoje foi História e Politicologia. Não sei como é que se chama isso em português, mas é politologia. Politologia é como politologia, não sei se é esse nome que se dá. Estudos de política, né? História e estudos de política. Foi um professor muito bacana, mas é um professor que passa bastante trabalho. Que ele tem o Balov, todo mundo tem, todos eles têm, mas Balov são os pontos que você faz dependendo da sua participação. Se você anota aqui na Rússia 1, 2, 3, 4, 5. 3 você passa tipo com a bunda no cimento, ralando, né, arrastado, mas passa. É a média, né? É o 5 ou 7 do Brasil. Quando era menor era 5. Hoje em dia acho que a média no Brasil deve ser 6, eu não sei. Enfim, 3 é a média para você passar arrastado, né? Em coma. Mas se você fizer as tarefas, os resumos, responder as coisas, você passa, né, com ele no automático, ou seja, não precisa fazer a avaliação final. Hoje ele passou uma reflexão de Aristóteles, né, para você dizer por que explicar a ideia de Aristóteles de que o ser humano ele é político por natureza, né, que ele é um ser político. Aí a gente teve que explicar, escrever isso, entregar para ele no final da aula. Aí eu fui mentalizando como falar isso em russo, mas eu escrevi em português, quando sou trouxa, traduzi no tradutor e depois copiei, entreguei. Isso vai valendo ponto e no final das contas vai somando, né? Eu não tenho como explicar o pensamento de Aristóteles em russo, eu não estou nesse nível, né? Estou longe disso. Estou longe não, estou chegando nesse nível, vamos ser confiantes. A outra aula que eu tive foi estudos de língua, né? Estudo de espanhol, que é a matéria favorita. Amo, gosto da professora, gosto da turma. E daí a gente teve, né, a aula de espanhol. E a última que nós iríamos ter, mas não teve porque o professor adoeceu, ela se chama, eu vou traduzir como Estudos do Japão, China e Coreia. É digamos que um combo, um conjunto de história, política e geografia desses países, da China, do Japão e da Coreia. Você deve estar se perguntando, Kaique, mas qual é o seu interesse em estudar esses 3 países e por que o curso de Relações Internacionais abrange esses 3 países? A princípio é bem lógico, parece bem lógico, se o curso é de Relações Internacionais, ele trabalha a relação entre países, povos e tal. Bom, mas a gente está na Rússia, ele poderia não focar em China, Coreia e Japão. Só que nós estamos no extremo oriente do país. Aqui faz fronteira com a China, você pode ir de ônibus para a China.
A gente faz fronteira com a Coreia, que o povo apelida de Coreia-Má, que é a Coreia do Sul. Eu falei Coreia-Má porque de vez em quando o pessoal fala assim: ah, você viajou pra onde? Pra Coreia do Sul ou pra Coreia-Má? O povo fala assim. Por causa daquela questão política, né, complicada lá na Coreia. Enfim, é um apelido daqui. E nós estamos muito próximo ao Japão, inclusive aqui é banhado pelo mar do Japão. E tem uma parte ali que já teve conflito entre Vladivostok e Japão. Sakhalin é uma ilha mesmo muito próxima que o Japão, uma época, teve uma disputa. E tem terrenos, territórios aqui que fica aquela disputa da Rússia, já teve essa disputa da Rússia, do Japão, blá blá blá, tal. Enfim, tem monumentos de guerra, da guerra com o Japão e coisas do tipo. Então, na grade das relações internacionais aqui na FEFO, que é a Universidade do Extremo Oriente, como já falei, é importante estudar esses 3 países, porque esses 3 países fazem parte da história de Vladivostok, da cidade de Vladivostok, porque Vladivostok é vizinha desses países. Então eu peguei como matéria. Só que eu não tive a primeira aula hoje, porque o professor adoeceu, então eu fui liberado para casa. Eu cheguei muito nervoso, muito, mas muito. Eu tava com pizza embaixo do braço, sabe? Tava suado, tava assim, com medo de falar em russo, de ouvir os meninos, de falar com os meninos em russo. Tava nessa vibe a série toda, conversando espanhol, conversando português, conversando inglês, aquela coisa toda. Até quando voltei, já voltei com mais medo ainda. Mas aí foi passando nervoso, foi tudo dando certo, graças a Deus. Até uma das mamães que segue aí, a mãe do Bernardo, escreveu: não, Deus é com você e tal, não fica nervoso. Eu me acalmei e deu tudo certo no final das contas, graças a Deus. E é isso. E uma coisa interessante agora de aspectos das pessoas, né? É muito engraçado, muito, mas muito engraçado mesmo, que você entra de férias no Brasil, quando você volta aqui vê os amigos, aquela euforia, aquele grito brasileiro faz aquela aquela alegria, né? Russo não. Russo sorri: opa, Carlos, como você tá? Como foi as férias? Ele sorri e fala com você, mas nada aconteceu, parece. E eu sei que quem tá assistindo isso pode interpretar rapidamente como um povo frio, mas eu sinto, hoje eu entendo que é mais caloroso até do que a gente de cultura latina. Em que sentido? Eles chegam pra você de um jeito que parece que não se passou o mês de férias. Parece que houve uma lacuna no tempo, que passou só um dia. É tipo, eles vêm naquele sorriso, naquela calmaria, porque eu tenho percebido na cultura russa que o tempo que um russo passa sem falar com você não significa distanciamento e esfriamento. A amizade continua a mesma, a relação continua a mesma, só se passou o tempo. Eles não consideram o tempo como o peso de uma coisa esfriar. Isso é muito louco e é muito incrível. E o exemplo que eu vou usar para isso são de 2 colegas especiais da sala. Um que me ajudou muito em matérias, e hoje ele me viu, puxou uns assuntos comigo e tal. E um que ele me ajudou passando os assuntos também em uma aula de informática. E hoje, quando eu vi, né, eu não tive o primeiro contato com ele muito, mas quando eu fui pegar meu casaco, ele tava do meu lado, aí eu falei... Aí eu não olhei direito, eu fiz com gás, fiz... Привет, как дела? Tipo, como você tá? Ele deu um sorriso, e no primeiro semestre, ele era muito sériozinho e tal, até que eu precisei de ajuda, ele tava sentado do meu lado. Ele deu essa iniciativa assim, ele sentou eu, uma cadeira vazia e ele. Aí, não lembro, parece que ele perguntou se podia sentar na cadeira vazia. Eu disse: pode, claro. Ele sentou do meu lado. Aí ele viu que eu não tinha os assuntos, eu fiz uma pergunta pra ele, ele me passou os conteúdos, tudo, né? Os exercícios, provas, essas coisas. E daí, eu lembro que no dia ele não tinha levado comida, né, na sala. Até a barriga dele fez um barulho bem alto, que eu ouvi o barulho. Aí eu peguei e fiz bem assim: toma. Tipo, como eu tinha levado uns biscoitos e tal. Aí eu dei pra ele, ele pegou só um, né? Aí no final, quando eu levantei, ele pensou que tinha esquecido. Ele fez: você esqueceu? Eu digo: não, é seu, eu te dei todo. Aí ele teve vontade de sorrir, mas aí ele fez... segurou o riso assim, sabe? Mas sabe quando os olhos sorriem? Quando o rosto não quer sorrir, a boca não sorri, mas os olhos da pessoa brilham, sorri. Ele deu esse sorriso. E hoje eu vi esse sorriso, agora dessa vez ele não segurou, não tentou prender, ele abriu aquele sorriso assim, e a gente conversou um pouco, trocou as ideias, eu falei com ele. E como eu sou um pouquinho nervoso, quando eu tô
com russo que não fala inglês, tudo tal. Aí eu corto o assunto logo e vou embora. E eu meio que cortei o assunto e fui embora. Mas ele foi muito bacana. E foi muito legal retornar às aulas. E tô de volta à labuta, tô de volta ao desafio. Bom, eu vou gravar todos os dias vídeos como esse, acrescentando conteúdo, não só hoje tive aula e pá, qualquer coisa, não. Acrescentar a minha experiência, o que aconteceu, o desenrolar, para vocês entenderem um pouquinho como como são as aulas na Rússia. Não esperem vídeos muito elaborados, que não vai ter coisa entrando, legenda, edição, não. Eu vou aqui, vou bater o resumo do dia e é isso. Agora eu tô indo estudar, comer e me dedicar. Esse ano, esse semestre, foco. Tem que ter mais foco ainda. Então é isso. Se gostaram, dá um like. Esse finalzinho, nós estamos em fevereiro, mas março vai ser um mês onde vai ter de segunda a sexta esse tipo de vlog. E na sábado e domingo, vídeos temáticos e coisas assim. Pode ser que eu quebre a regra e mude e tal, pode ser, mas meio que vai ser isso, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tudo, em todas as redes sociais. Me segue nas minhas redes. E, gente, por favor, sempre olha o Facebook. Vai lá na página, ver que eu vou estar compartilhando os vídeos. A página Facebook/amigos, com S, da Rússia. Tchau, tchau. Segue no Insta também.